Então, pessoal, eu sou a Valdirene, né? Todo mundo chama de Val Miyashiro porque eu adotei esse nome, né? Meu nome é muito grande, eu prefiro Val. Então, Val Miyashiro, eu não sou japonesa, apesar de ter o sobrenome do meu marido. E eu sou biomédica de formação, né? Totalmente formada. Me tornei psicanalista clínica, né? Na realidade, eu fui à faculdade de biomedicina pelo Botox e o preenchimento. E lá eu senti que eu nasci realmente para a área de saúde, e aí eu fui durante a faculdade migrando, né, para uma área, e pensei em atuar em várias áreas, como biomédico pode, são mais de 37, e eu decidi que eu iria fazer exame de imagem, ficar no consultório, fazendo ultrassom, ecocardiograma, ou então ia trabalhar com ciência forense, ou então iria trabalhar com outras e outras coisas. Até que um dia eu ouvi a palavra psicanálise em um canal do YouTube falando sobre o que eu amo, né? Ciência forense, sobre casos criminais, eu gosto muito. E aí, o jovem lá do canal, o dono do canal, era um psicanalista. Eu nunca tinha ouvido falar o que era ser psicanalista. E eu decidi, assim, conhecer melhor essa área. E da faculdade de bio, eu migrei para a área mental, né? Isso porque eu também tive no passado, eu tenho uma história muito forte, que eu passei por um transtorno mental que eu comento daqui a pouco, né, quando a gente falar da homeopatia, e foi tão forte que quando eu me encontrei assim com algo falando sobre a mente, para atuar com a parte mental propriamente dita, com essa máquina incrível que é o cérebro humano, eu conheci pessoas maravilhosas, né, que tiveram assim um papel muito importante na minha vida, nesse andar de nova etapa, né, na verdade a área que eu escolhi para atuar. E eu decidi também me pós-graduar, eu tenho 9 pós-graduações, e uma delas é a homeopatia, porque a minha paixão de vida, número 2, depois da mente, da saúde, propriamente dita, é a homeopatia. E foi assim que eu comecei, me tornei psicanalista, e durante esse trajeto, né, já tem 1 ano e alguma coisa que eu faço consultas, a maior parte online, mas também já atendi presencial, atendo ainda em meu consultório, às vezes em casa, que tem pessoas mais próximas e vêm aqui. E hoje eu tenho assim, eu posso falar com propriedade, né, que a mente é uma área que é mais importante, na verdade, do que focar no físico. Quando a gente foca na mente, quando a gente usa algo em conjunto como a homeopatia, então tudo acontece. E foi o que aconteceu na minha vida, né? Por isso que eu quero... Hoje eu trouxe essa pessoa incrível, né, que vai ser minha professora de um dos meus cursos clínicos, porque é uma pessoa que eu já respeito. A gente se conheceu brevemente na internet, batemos um papo no WhatsApp e já vimos que nós tínhamos muita coisa em comum, e eu tenho a paixão, ser paciente da homeopatia, e ela tem essa vivência incrível, né, para me ensinar a clinicar, porque eu fiz a pós-graduação, mas eu conversando com ela vi que não foi suficiente, e eu estava buscando um aprimoramento, um aperfeiçoamento. Por quê? Uma pós-graduação é tipo uma faculdade, você não sai de lá propriamente dito capacitado para atuar. Eu não sou uma pessoa que gosta de correr risco, né? Ou então chegar a consultar um paciente, passar, vou prescrever, sou biomédica, doutora na minha carteirinha, vou colocar aqui, você vai tomar tal medicamento. Se eu não conheço profundamente, eu conheço como paciente, mas não como profissional, para medicar a homeopatia de maneira propriamente dita, com competência, né, de uma forma assim mais abrangente. Aí eu encontrei essa pessoa incrível, que eu agora vou começar essa nova jornada, que eu falei que eu não ia estudar mais, mas não tem jeito, né? Então, pessoal, assim, eu passei hoje o dia inteiro, né? Acho que desde o dia que a gente conversou semana passada, que eu fiquei cada vez mais lembrando, né, alguns detalhes sobre a minha vida na homeopatia como paciente. Então, eu sou paciente da homeopatia há mais de 30 anos, né? Eu comecei com 23 anos, mais ou menos. Então, eu lembro que quando eu fui para a homeopatia foi porque eu conheci várias amigas que falavam de um médico lá em Sergipe, né? Dr. José Carlos Dantas, que hoje está bem idosinho, mas continua vivo e consultando seus pacientes. E eu lembro que ele é psiquiatra de formação, né? Ele é médico, tem CRM. Aí ele escolheu a área mental, se tornou psiquiatra. Ele trabalhava também na minha época, né? Ele ainda atuava com psicanálise também. E aí eu conheci esse médico, e como eu era bem jovem, então eu tinha assim muitos desafios de saúde na questão de alergias, problemas de garganta, rinite.
Eu tinha essas coisas, não era uma adulta doente, mas eu tinha muita cistite, eu nunca tive cólica menstrual, mas eu sentia muita displasia mamária também. E aí, quando eu conheci a homeopatia... Não. Quer falar? Não, pode falar, deixa eu ver. Ah, tá. Aí, quando eu conheci a homeopatia, eu comecei a tratar dessa maneira, né? Por esses motivos. E de cistite, olha, eu acho que até os 25 anos, no máximo, eu devo ter tido umas 15 crises ou mais. Porque eu prendia muito xixi. Eu era executiva de uma indústria que eu viajava o Brasil todo. Aí eu ficava palestrando, dando treinamentos, né? Eu trabalhava com empoderamento feminino e fazendo pessoas se tornarem executivas. Então era, às vezes, era o dia inteiro em treinamento. E aí eu quase não ia ao banheiro, tomava água e tudo e não ia. E por causa disso sofri muito. Então depois que eu comecei a tomar homeopatia, virei outra mulher. Eu digo que eu virei homem nesse sentido, porque eu me curei totalmente. De garganta, eu tive crise até os 19 anos, 20 anos, eu tinha muitas crises. Depois da homeopatia, eu melhorei, eu sou outra pessoa. E também, assim, aí na questão de minha saúde, tudo que eu tinha, eu fiquei uma época rouca, né? E foi uma rouquidão de tantos as cordas vocais e também, eu acho que de tanto estresse, correria emocional. E fiquei 6 meses rouca um período e eu usei uma homeopatia, porque eu tava com claro, né, gente? Como a doutora Ange falou aí, não é um remédio para rouquidão, né? É um medicamento feito para mim equilibrar. Então ele me ajudou bastante e eu fiquei bem também depois disso. E chegou um dado ano da minha vida, né? Que, por sinal, eu sou escritora, eu tenho um livro que ele traz uma parte dessa minha história, que é o livro Mudança em 360 Graus, porque a minha vida realmente deu essa volta completa. E eu perdi minha mãe, vítima da malnutrição, né? Eu e minha irmã Paula, que está aí na nossa live. E minha mãe era uma mulher jovem, né? Ela era funcionária federal do INSS, nossos pais, né? Tanto meu pai como minha mãe. A gente cresceu assim, muito bem protegidas pelos pais, né? E eu lembro que a minha família só falecia depois de 70, 80 anos. E um dia, a minha mãe foi vítima de um derrame, com 55 anos, e em 3 dias a gente enterrou nossa mãe. E eu era uma pessoa muito forte, uma empresária de sucesso, né? Eu era a maior, naquela época eu era a número 1 do Brasil, dessa empresa que hoje está em 9 países. E eu lembro que eu fiquei tão debilitada porque eu desmaiei no velório da minha mãe e eu acordei com síndrome do pânico. E eu não sabia nem o que era isso na época, né? Aí eu tinha convênio, muito dinheiro, fui para o melhor hospital e lá uma equipe médica de 6 médicos, porque eu tinha muito respeito na minha região. Na época, eu era muito bem sucedida, então eles chegaram para mim, me fizeram um exame, porque eu acordei simplesmente sentindo, né, as coisas, as estranhices, esquisitices, né, da parte emocional. Eu acordei sentindo como se tivesse a minha circulação subindo, descendo e subindo ao contrário. Eu senti um movimento dentro de mim e comecei a sentir falta de ar, fui para o hospital, entrei na área cardíaca e lá essa equipe médica fez um monte de exames, porque dinheiro naquela época para mim não era problema. E eu tinha o melhor convênio do Brasil da época. E eu lembro que o médico chegou para mim, um deles, né, chegaram todos os médicos lá, a equipe falou assim: olha, Valdirene, o que você tem é síndrome do pânico. Aí eu olhei para o médico e falei: mas o que é isso? Porque eu era uma mulher tão forte que eu lembro que um dia um carro atropelou uma senhora de 94 anos em frente à minha empresa lá em Aracaju. E eu deixei a reunião, que eu estava dando um treinamento com um dos maiores chefes meu lá de São Paulo. E eu saí, fui lá no meio da rua, no canteiro, peguei a mão da senhorinha até chegar a ambulância. Fiquei segurando ela, que ela se quebrou. De verdade, várias partes do corpo ficaram literalmente quebradas. E eu era tão forte que isso não me afetava. Eu cheguei lá, pensei o seguinte: poderia ser minha avó e poderia ser minha mãe. Eu era essa mulher, forte desse jeito. E quando tinha uma perda familiar, uma família lutada, ou minha família mesmo, eu era aquela pessoa que chegava e era a base de todo mundo. Eu cuidava de todo mundo porque eu era muito forte emocionalmente. E eu nunca tinha tido ansiedade, crise de nada. E aí, gente, desse dia pra frente a minha vida mudou, né? Eu passei
de uma mulher poderosa, uma executiva, a uma pessoa em estado vegetativo por 7 anos. E foi uma parte, assim, uma fase muito difícil da minha vida, porque eu, inclusive, li um livro de um médico dos Estados Unidos, que ele também teve um pânico em grau tão forte quanto eu tive. E esse médico, ele escreveu um livro que eu tenho até hoje, que me ajudou muito na época, e ele falou que ele teve mais de 100 sintomas da síndrome do pânico. E ele falou o seguinte: ou eu morro, ou eu encontro a cura. Ele falou que ou ele morreria com os sintomas, ou ele encontrar a cura. E eu lembro que eu li esse livro, me ajudou muito. Mas muito antes do livro, que eu estava em Sergipe ainda, né, como foram 7 anos, não são 7 dias, né, parece bem pouco, mas é bem longo. E eu falo para vocês que eu sei o que é uma pessoa deixar de viver 7 anos da minha vida, não tem história. Se perguntar assim, Val, o que é que você fez nesses 7 anos? Quando os 7 anos acabaram e eu entrei no 8º, que foi quando a minha vida voltou para mim, aí eu olhei para trás um dia, fui fazer uma autoanálise e eu fiquei pensando, o que foi que eu fiz? Não fiz nada. Eu deixei 7 anos da minha vida foram apagados porque eu virei uma pessoa totalmente dependente de alguém. E eu lembro que eu fui no meu médico amado, o Dr. José Carlos Dantas, que virou meu pai, né? Ele sempre me chamou de filha. Quando eu chegava lá, ele me colocava para recepção, para ir no banco para ele, porque ele me cuidou desde jovem, bem novinha. E aí ele falou assim, minha filha, vamos começar o tratamento. Fez o meu medicamento. Eu acho que eu comecei com Lux Vômica, naquela época, porque eu nunca esqueço esse nome. Acho que é porque foi o primeiro. E aí depois ele foi, né, mudando, todo mês eu ia dessa mesma maneira aí, como foi orientado pela doutora Eide. Então eu ia e fui tomando, ele me ensinou também técnicas, né, a gente não vai falar, olha, você vai só tomar o medicamento e é milagroso, não, que tem também aquele tempo do organismo absorver, da pessoa também, ela ir se restabelecendo. E eu fui me equilibrando devagar, né, porque depois eu mudei e ele mandava para mim esse remédio. E eu falo 7 anos, mas não foi 7 anos 100% morrendo, sabe, gente? Foi com sintomas da síndrome do pânico mesmo, que ele não sumia de mim. Eu ficava melhor um pouco, aí do nada voltavam os sintomas, por algum motivo. E nesse momento também eu passei por um casamento muito difícil, né? Hoje eu sou casada pela 2ª vez e sou muito feliz, grata a Deus por tudo. E assim, é importante também quando você tem uma pessoa do seu lado que é seu equilíbrio, isso é muito importante também. Né? Eu sei porque eu vivi os 2 lados da moeda. E aí a homeopatia ela foi continuando assim na minha vida, porque eu acho que eu não melhorei tão rápido porque eu tinha muitos desafios na minha vida, né, familiares muito fortes. E eu passei por coisas que eu não vou contar aqui, que é uma live, mas assim, eu vou gravar minha história para colocar lá no meu canal, né, que eu tenho um canal, a doutora Ange também tem, né, o meu é Mente em Foco e o da doutora Ange. Vem para como é que é, doutora, o nome lá? Vem. Oi? Como é? Vem Ange, verdade. Você fala em todo vídeo. Vem com a Ange, verdade. Então, gente, aí assim, eu vou contar lá, porque é uma história muito forte, né? E a minha história foi tão forte que findou que eu escrevi esse livro, que depois eu fiz uma produção independente, né, com a editora Autografia, que é uma das maiores do Brasil. E assim, eu fui tomando homeopatia, tomando. Chegou um ano, enfim, que foi 2011, 5 anos depois, eu fiz um tratamento puramente com homeopatia, porque no desespero daquela época, eu cometi muitos erros. Então eu fui atrás de psiquiatras, achando que o renome do psiquiatra ia ser muito importante para mim, que ele fosse respeitado, que ele fosse famoso. Aí eu findei em Salvador, um dos maiores psiquiatras do Brasil, que estudou onde foi que ele estudou, que eu até esqueci. Ele estudou lá nos Estados Unidos, esqueci agora o nome da faculdade. E aí, ele assim, era renome no Nordeste. Eu fui lá, quando eu entrei, passei o dia inteiro quase. Na hora que eu entrei, não passei 5 minutos, ele passou o medicamento e falou que eu tomava para a vida inteira. E aí eu passei por vários, assim, tomei muito medicamento e eu não me dava com eles, porque eu era um zumbi, literalmente. Só que a diferença é que eu era um zumbi na horizontal, eu não conseguia ficar de pé, porque eu venho de uma descendência indígena, né? Bem miscigenada, mas assim, da miscigenação que tem europeus, tem meu avô, pai do meu pai negro, tem meu avô, pai da minha mãe índio, tem minha avó, que eu acho que é holandesa ou é portuguesa, a do meu pai era portuguesa, minha outra avó.
Eu cresci na cultura indígena, com a família indígena, né? Que a minha irmã, a Paula, que está aí, é índia pura, né? Ela veio do lado do pai dela, que é o meu pai daqui do coração, que me criou, índio puro. E aí crescemos com meus avós, meus tios, meu avô, parte de mãe e de pai também. Eu digo pai, o pai que me criou, né? Que é o pai da minha irmã Paula. E dessa cultura, a gente não toma medicamento em casa. Então, minha irmã quebrou o braço uma vez, a minha irmã encostada a mim, que é a Alessandra, e a minha avó cuidava em casa, né? Colocava breu, uma tala, e melhorou. Minha irmã não tem uma sequela, tudo era feito em casa. Eu sempre tive dificuldade de tomar medicamentos alopáticos, né? De farmácia, drogas, porque a gente não tinha cultura em casa familiar. Tudo, uma época eu machuquei a perna, minha avó índia veio para minha casa, já era casada, e ela cuidou da minha perna para desinflamar com sumo de planta. Ela amassava lá e eu fiquei boa. Quando ela chegou, eu voltei a andar. Então, assim, é essa medicina que eu conheço, né? E dessa medicina, foi muito fácil eu sair da cultura indígena para a homeopatia. Me perdi no caminho tomando esses remédios que me fizeram só mal. E até me encontrar quando chegou 2011, que eu tomei somente a homeopatia dali para frente. E fui para a terapia, encontrei a terapia quântica, anexada à psicologia e à psicanálise em uma só profissional lá em São Paulo, que eu já morava no Rio de Janeiro há alguns anos, né? E fui para São Paulo morar em São José dos Campos. E essa pessoa maravilhosa cuidou de mim e eu continuava com a homeopatia, a auriculoterapia, reflexoterapia, tudo que era terapia saudável, a ciência milenar chinesa, tudo isso anexado, né? Mas a homeopatia como medicamento principal. E aí, em um ano eu tive alta, que foi em 2017, eu comecei o tratamento, não, 2018. Quando chegou no final de 2018, eu já estava assim, ó, 100% saudável. Eu digo 100% porque a partir de então, eu nunca mais fui uma pessoa dependente de nada. Depois desse ano, eu parei de ter crises de pânicos graves. Eu passei a viver de uma forma muito mais leve, me sinto equilibrada, né, que é isso que a gente busca, né, o equilíbrio. Quando eu necessito medicamento, hoje eu não tomo mais homeopatia todo dia também, né, como a doutora Angie falou aí, a gente não toma todo dia mais, porque eu tenho o corpo, inclusive, eu fiz a desintoxicação, né, com homeopatia, e eu tenho, assim, graças a Deus, vamos dizer, uma imunidade, um sistema, assim, de energia muito forte. E eu vou fazer 54 anos, né? E eu não tomo nenhum remédio crônico, como para nenhuma doença crônica, eu não tomo nada. Eu só tomo água, chás, homeopatia, como fruta, evito um monte de porcaria que eu sei que faz mal, para viver mais uns dias. E a homeopatia, ela faz parte do meu DNA, né? Por isso que depois de duas faculdades, na verdade, que eu fiz, né? Eu me formei nas duas. E quando eu saí da bio, no meio do caminho, na verdade, não quando saí, eu falei, não, vou trabalhar com a mente. E aí, trabalhando com a mente, eu ficava os pacientes sempre com desafio, né? Como lidar com tantas emoções e ficar saudável? Porque a pessoa que vem com desafio mental, ela também está com o físico abalado. Aí, bem fala o doutor Eduardo Schmidt, né? Com quem eu aprendi essa parte, que é a parte da neuropsicanálise, né? Que hoje existe essa nova ciência, né, que é muito boa também, onde a gente associa o que a gente não pode, né, o que a gente não pode, a gente só pode mensurar em palavras, que é a parte cognitiva, né, os pensamentos, com a máquina. É isso que faz a neuropsicanálise. Então a gente consegue associar que os sintomas mentais afetam a nossa máquina, o nosso corpo. E isso há muito tempo se falava, mas hoje de uma forma muito mais profunda. E por isso que eu busquei o que é que eu posso fazer. Aí eu já estava nessa pós-graduação 1 ano e 3 meses, eu acredito. Aí eu falei, olha, quando terminou minha pós, eu vou trabalhar com homeopatia, porque eu não quero meus pacientes, eu só dizer assim, ó, vai tomar medicamento, porque eu não tenho essa filosofia de vida. E é difícil a gente ensinar, né, pregar algo que você não acredita que faz bem para alguém. E se não faz bem para mim, não faz bem para o meu próximo. E os meus pacientes são meus tesouros, que eu cuido como se fosse eu. Né? Então, é isso. E eu espero, né, que essa live aqui, essa troca de conhecimentos, né, de prática paciente, profissional homeopata, que eu respeito de coração, que tem muita experiência, seja útil para vocês, que vocês, a partir de hoje, abram, né, olhem
de uma outra forma para a homeopatia, tirem um tempo para fazer uma consulta. Quem tiver interesse, né, em fazer o trabalho, conhecer o curso da doutora Angie aí é muito bom, porque ela é fera, né? Eu sigo sempre as águias. Então, ó, tem outra águia aí, que acho que eu estou seguindo mais uma vez. Então, e vamos que vamos, porque conscientização do que é bom, do que vai ajudar para a vida, né? Porque nada melhor do que levar. Olha, é tão leve quando a gente usa um medicamento que não deixa a gente com estado de zumbi, parecendo que está anestesiado, que todo mundo que olha sabe que tem alguma coisa errada com a gente. É isso. Então, para mim, eu sempre falo que a homeopatia é vida, né? E eu agradeço assim de coração, tá? Ai, gente, muito gostoso, sabe? Vamos marcar outras, né? Vamos fazendo, sempre trazendo coisas novas, para que a gente possa, assim, estar dividindo, né? Que as pessoas da ciência estão sempre estudando, sempre buscando, né? E a saúde mental, ela é uma ciência que é infinita, igual à sabedoria que Deus nos colocou aqui dentro do nosso cérebro, né? Então é muito bom a gente cuidar bem do nosso maior presente, sim, que é a vida que nós temos. Doutora, foi um prazer muito grande. Muita gratidão por esse encontro, gratidão por todos que estiveram aqui presentes, gratidão por todos que vão assistir depois essa live, foi muito bom mesmo. E estamos juntas e misturadas. E vamos, com certeza, vamos que vamos. Mais saúde, mais empatia. Beijo. Isso aí, tchau, pessoal. Foi muito bom, hein? Até a próxima. Obrigada, tchau, doutora. Beijo. Tchau, pessoal. Obrigada a todo mundo.